Olá, eu sou a professora Suzana Luz e venho fazer uma pergunta para você. Se você chegasse no seu Enem e no seu vestibular e tivesse o tema a educação do povo brasileiro para a preservação do patrimônio público, o que você faria? Opção A, sairia correndo. Opção B, choraria. Opção C, pensaria qual cursinho vou fazer no ano que vem. Opção D, ficaria me lamentando por não ter feito o curso de redação da professora Suzana Luz e sua equipe. Letra E, ficaria feliz porque a professora trabalhou esse tema árduo. Eu li a respeito, tenho excelentes recursos argumentativos, tenho uma tese bem fundamentada, sei qual é a autoridade que pode interferir nessa questão, né? Então eu espero que você fique com a letra E. Para elaborar esse tema, eu li uma frase de Maquiavel que é muito interessante e que eu gostaria que vocês levassem em consideração. Ele fala o seguinte, olha, é mais fácil um filho esquecer a morte de um pai do que esquecer a perda de um patrimônio. Lembrem que é Maquiavel, eu não estou dizendo que ele tem razão, só estou querendo apenas que vocês considerem essa colocação que ele fez, tá bem? Será que isso é verdade? Será que perder um patrimônio material para nós é tão grave assim, quanto mais grave do que perder um pai? Nossa, que exagero, né? Entretanto, o tema não é patrimônio privado, é o patrimônio público. E eu já vou falar para vocês qual seria a minha tese caso eu fosse escrever sobre esse tema. Eu falaria claramente que nós não somos educados para perceber que quem patrocina o patrimônio público e também quem vai ter que arcar com a despesa, com a sua reposição, caso ele seja prejudicado, depredado, vai ser eu mesma que sou o contribuinte. Então, na verdade, se vocês olharem bem, nós cuidamos do nosso patrimônio próprio com muito amor e carinho, certo? Eu cuido do meu celular para ele não cair, para ele não ter nenhum dano, para ele não sofrer nenhum dano. Eu cuido da minha casa, se eu não tiver dinheiro para pagar alguém para pintar, eu mesma pinto. Mas, quando se diz respeito ao patrimônio público, notem que as pessoas não têm o mesmo cuidado. Ou seja, a gente vê pichação em placas, a gente vê muitas vezes pessoas, lá no passado, quando a gente ainda tinha orelhões, ficava bravo, batia no orelhão, né? Hoje em dia eu acho que não tem mais orelhão, né? Na minha cidade praticamente não tem mais. Todo mundo tem celular, então para que orelhão, né? Bom, enfim, nós vemos pessoas, por exemplo, que têm aquele cuidado imenso em pegar ali, né, um Errorex, um corretivo líquido, e lá no banco do ônibus, né? Eu amo fulano de tal. Vocês imaginam o trabalho que dá para aquela pessoa pintar as costas de um banco com aquele Errorex? É praticamente um artista, né? Nem quem fez essa obra de arte aqui, né, conseguiu tamanha perfeição. Você fica imaginando, o ônibus vai para lá, o ônibus vai para cá, o ônibus bate, o ônibus freia, a pessoa tá lá, né? Vai tomar no seu... Qual é o problema dessas pessoas? Você vai num banheiro público, seja de uma instituição pública ou de uma instituição privada, tá lá, né, aquelas mensagens, né? Eu quero pim com você. Por que você não vai assim, né? Então, eu não consigo entender como que as pessoas têm esse ânimo, né? O ânimo de chegar ali e jogar uma pedra numa propriedade privada, mas que muitas vezes é de uso público, né? E nem que não fosse. Então, nós vamos começar a entrar nessas situações. Quais delas? Olha, o que seria patrimônio público? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Então, eu estou falando, por enquanto, do patrimônio público material, né? Em que eu chego, de repente, em uma prefeitura e eu vejo pessoas que ficam balançando num banco, né? Que você sabe que isso vai, muitas vezes, danificar aquele banco, que a hora que tiver que trocar, o dinheiro sai do bolso do contribuinte, tá bem? Então, o que seria o patrimônio material? As ruas que são públicas, as placas públicas, como já falei, os orelhões que são públicos,
todos aqueles elementos que nós usamos e mantemos com o nosso imposto. E o que é o patrimônio imaterial? Patrimônio imaterial é aquilo que não dá para ser tocado, não dá para ser medido. Então, vamos imaginar assim, uma determinada dança folclórica, ela é um patrimônio imaterial e deve ser preservado. Então, todo o esforço do Estado e também dos particulares deve ser no sentido de manter viva a tradição, manter vivo o grupo que recupera uma dada cultura. Então vamos imaginar que nós temos o siriri e o cururu que devem ser preservados, que nós temos o frevo que deve ser preservado, nós temos determinadas músicas, determinadas composições que devem ser preservadas. E para isso existem leis de preservação a patrimônio público e material e imaterial, né? O nosso material apostilado, ele mostra algumas situações, né, em que as pessoas elas esquecem desses traços culturais e muitas vezes optam, né, pelo estrangeirismo. Foi o que nós discutimos no tema da semana retrasada, a influência desse estrangeirismo, e nós colocamos de lado aquilo que é o nosso patrimônio. Nosso patrimônio, então, já falei do material, já falei do patrimônio material cultural, nós temos também o patrimônio material cultural, juntando as duas coisas, que seriam os museus, que aqui no Brasil sofremos com a perda, né, com o incêndio que acometeu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, vocês podem trabalhar com esses recursos argumentativos. Vocês podem falar da má preservação de museus, que são patrimônios públicos, que lá dentro nós temos questão do material e do imaterial, porque não se trata de uma pintura, não, ela é material, mas muitas vezes a perda dela traz prejuízos materiais e imateriais, porque é algo que não vai ser mais recuperado. Ah, mas tem foto, foto não é a mesma coisa. Ah, mas tem filmagem, filmagem não é a mesma coisa, tá bem? Então, vocês podem falar do Museu do Rio de Janeiro, né? Podem falar também que aconteceu algo parecido na França. Aí vocês podem também recuperar com qual foi a rapidez que lá na França estão recuperando aquilo que perderam e qual vai ser a rapidez que vai ser imposta aqui para a recuperação do nosso museu. Vocês podem lembrar do Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, que está fechado indefinidamente, né, para reformas que não acabam nunca. Então, aqui no Brasil não existe essa tentativa de preservação, seja daquilo que a gente usa no dia a dia, seja de museus. Vocês podem também trabalhar com a ideia de que no Brasil não se cultiva muito esse apreço por questões que estão colocadas assim para nós, de uma forma mais distante ainda, que seria a preservação da nossa literatura, né? Então a gente praticamente esquece que nós temos esse acervo material e optamos muitas vezes por ler literatura estrangeira. Vocês podem buscar números na internet que indiquem isso, né? Dados estatísticos são muito bem-vindos nessas redações que vocês fazem em casa. Entretanto, vocês usam muito pouco, tá bem? Então, espero que vocês tenham alcance do que é esse tema. Eu não penso nesse tema realmente como temática de Enem, mas eu penso que vocês podem trabalhar com esse tema como tese em outros temas. Então, vamos supor que temos um tema sobre cultura brasileira. Vocês podem colocar como tese que nós não vemos a cultura como um patrimônio imaterial que deve ser preservado. E aí você trabalharia essa questão, provaria, né, que não vemos como um patrimônio imaterial que deve ser preservado, mostraria exemplos e tudo mais, e concluiria com com os 5 elementos. Nesse nosso tema, vocês podem colocar a Secretaria Especial de Cultura, que está ligado ao Ministério da Cidadania como o agente principal no favorecimento dessa cultura imaterial e nessa preservação de patrimônio imaterial, como museus, como centros sociais. Mas vocês também podem apontar as secretarias, né, de infraestrutura dos municípios, do estado também, como elementos que são responsáveis por preservação desse nosso outro patrimônio, como praças, ruas,
postes, placas, que são todos de uso comum, de uso público, né? Não esqueçam que vocês estão transformando, às vezes, né, os agentes, possíveis agentes, em meio. Então você não pode falar assim, olha, não pode, tá? A Secretaria Especial de Cultura, por meio do governo federal, por meio da Secretaria da Fazenda, por meio das prefeituras. Não. Então você fala, olha, tanto a Secretaria Especial de Cultura, quanto as secretarias de infraestrutura dos municípios, tanto quanto, tá bem? Então não use como meio aquele elemento que tem natureza de ser agente. Aí sim, por meio de uma lei, né? Por meio de um trabalho mais efetivo nesse setor, né? Por meio de um emprego de maiores recursos para esse fim. Então aí sim você está falando dos mecanismos, do modo, do meio que será utilizado para alcançar aquela ação que você vai colocar aí, tá bom? Isso tem que ser feito detalhadamente, não pode sair correndo. Tem gente que está fazendo uma coisa assim, tipo maquinal, né? O governo federal deve propor, por meio de leis, que haja um maior financiamento no setor. Ponto. E pronto. Não. Explique, calma, né? E também colocar o efeito social esperado. Quer dizer, como que isso vai impactar na sociedade? Essa é a sua missão para essa semana, tá bom? Espero que vocês façam excelentes textos e que possamos alcançar aí uma temática que seja promissora para o Enem e para os vestibulares. Um grande abraço da professora Suzana Luz.